Você lembra de um fenômeno por volta da década de 90, quando comentava-se bastante sobre um tal efeito Mozart? Aconteceu depois que pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram que a sonata para dois pianos em Ré maior ajudava adolescentes a obterem um melhor desempenho em testes de raciocínio espacial. Na época, surgiram até CDs com música clássica para deixar bebês mais inteligentes. Alguns anos depois, estudos complementares sugeriram que, na verdade, ouvir qualquer música agradável pode melhorar o rendimento numa tarefa pelo simples fato de gerar prazer. O grande ponto é que hoje, com a ajuda da tecnologia, é possível visualizar mudanças na atividade cerebral durante o processamento de estímulos sonoros. Isso é estimulação externa, é o treinamento cerebral, foco de estudos e experimentos de inúmeros cientistas e estudiosos da atualidade. E aqui, nesse vídeo, quero te apresentar alguns deles. Começo apresentando a doutora Margaret Angus Patterson, escocesa, uma das mais jovens médicas cirurgiãs a obter tal qualificação exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. Tornou-se médica missionária na Índia e em Hong Kong. Foi quando, por volta da década de 70, desenvolveu o tratamento que denominou de terapia neuroelétrica para o tratamento da abstinência de substâncias. Ao fazer isso, ela rapidamente se tornou reconhecida como uma pioneira no campo da eletromedicina. Um de seus estudos mostrou que certas frequências no cérebro aumentam drasticamente a produção de vários neurotransmissores. Um sinal de frequência alfa de 10 Hz, por exemplo, aumenta a taxa de produção e renovação da serotonina, um mensageiro químico que aumenta o relaxamento e alivia a dor. Já as catecolaminas, vitais para a memória e a aprendizagem, respondem a cerca de 4 Hz, frequências de ondas θ. Um fato curioso é que a terapia neuroelétrica, desenvolvida pela doutora Patterson, tornou-se popular entre grandes artistas da época, como Eric Clapton, Peter Townsend, Keith Richards e Boy George. Infelizmente, em 1999, a doutora Margaret Patterson sofreu um grave derrame, vindo a falecer 3 anos depois, em 2002. Outra grande personalidade científica é o Dr. Vincent Giampapa, cirurgião plástico especializado em cirurgia reconstrutiva e medicina anti-envelhecimento. Também realizou estudos que revelaram que colocar um ouvinte nos padrões de ondas cerebrais alfa, θ e delta afeta dramaticamente a produção de 3 hormônios importantes relacionados tanto ao aumento da longevidade quanto ao bem-estar físico: o cortisol, o DHEA e a melatonina. O cortisol é o principal hormônio acelerador da idade dentro do cérebro. Também interfere na aprendizagem e na memória e é, em geral, uma má notícia para a sua saúde e o seu bem-estar. Os níveis de DHEA são um fator determinante na idade fisiológica e da resistência a doenças. Quando os níveis de DHEA são baixos, você é mais suscetível ao envelhecimento e à doença. Quando estão em alta, o corpo está no auge, vibrante, saudável e capaz de combater as doenças de forma eficaz. A doutora Susan Evans Morris, uma fonoaudióloga, PhD, terapeuta e palestrante internacionalmente reconhecida, também realiza diversos estudos e já publicou dezenas de artigos, muitos deles sobre o sistema de orientação auditiva com batidas bineurais. Alguns desses estudos registram que ondas cerebrais θ estão associadas a um maior acesso ao conhecimento interno e externo e intuição na resolução de problemas. E, finalmente, o Dr. Siegfried Ottmer, líder internacional e pioneiro no campo do neurofeedback e formação de ondas cerebrais. Como cientista-chefe do Instituto EEG, vem conduzindo há 22 anos experimentos de neurofeedback e biofeedback, obtendo resultados cada vez mais esclarecedores. Nessa trajetória, concluiu que a formação de ondas cerebrais tem efeitos excepcionais sobre a inteligência.
Em média, os indivíduos monitorados experimentam um aumento de 23% no QI com o uso direcionado de ferramentas de neurofeedback, em especial com tons isocrônicos. Indivíduos que iniciaram treinamento de ondas cerebrais com níveis de QI menores que 100 mostraram ganhos de QI de 33 pontos em média, além de melhorias na compreensão de leitura, tarefas relacionadas à memória e habilidades de manipulação lógica. Um ano depois, um acompanhamento com os envolvidos no estudo apontou grandes melhorias no autoconceito, criatividade e concentração. Outro médico, associado ao Dr. Siegfried Ottmer, usou o treinamento de ondas cerebrais para tratar um menino com um QI de 70, que foi diagnosticado com retardo mental leve. Um ano depois, esse mesmo menino foi reavaliado e as melhorias foram surpreendentes. Ele obteve uma pontuação 60% maior com um QI de 112. Esse caso em particular é consistente, assim como em diversos outros casos similares que foram documentados envolvendo crianças com pontuações de QI abaixo de 90. O Dr. Siegfried Ottmer diz que o treinamento de ondas cerebrais facilita claramente a organização do funcionamento mental. Por que o cérebro não deveria se adaptar a novas informações sobre si mesmo? É chamado de aprendizado. Isso é o que o nosso cérebro faz bem. E quando o cérebro aprende a se regular, ele tende a reter essa habilidade, assim como qualquer outra habilidade nova. Existem também opiniões relevantes e animadoras sobre o tema, como a da doutora Candice Pert, renomada neurocientista americana, falecida em 2013. Há uma revolução acontecendo. A era atual da neurociência é comparável à época em que Louis Pasteur descobriu pela primeira vez que os germes causam doenças. Estes são algumas das maiores autoridades da ciência que atualmente conduzem inúmeros estudos no campo da neurologia, em especial em neurofeedback, o que nos dá um respaldo e disposição para trazer a vocês todo esse conteúdo. Meu nome é Samuel Lima e até o próximo vídeo.